E aí, pessoal, aqui é o Elias, né, de novo. Na aula passada, a gente falou sobre o governo provisório do Vargas. Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre o governo constitucional, né, período que se estende aí de 1934 até 1937, tá bom? Então, prestem atenção, né, nas explicações. Leiam o livro de vocês, né, lá na unidade 4, no tema 1. Leiam o livro, anotem as dúvidas de vocês e me enviem lá no Google Class para que eu possa tirar as dúvidas, né, responder e a gente poder ir se comunicando, tá bom? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade, né? Então é muito importante que vocês tenham visto a primeira aula sobre a Era Vargas, tá? Porque aqui a gente está falando de um processo contínuo, né? Então é muito importante que vocês tenham visto a primeira parte para poder a gente poder dar continuidade aqui e seguir o conteúdo. Pessoal, então a Era Vargas, né? Ela é dividida nesses três períodos, então governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. E a gente vai falar hoje sobre o governo constitucional, que é o período em que o Vargas chega ao poder e passa a governar de forma legal, né? Tendo em vista que ele é eleito indiretamente pela Assembleia Nacional Constituinte em 1934 e ele governaria até 1938, quando haveriam novas eleições para presidente, né? E aí o Vargas seria sucedido. No entanto, a gente vai ver que isso não ocorre porque em 1937 o Vargas dá um golpe de Estado e toma o poder, né, dando início ao chamado Estado Novo. Então vamos lá. Para a gente entender o governo constitucional do Vargas, é muito importante a gente entender que havia, né, dentro do governo, de maneira geral, uma influência muito forte das ideologias totalitárias que se desenvolviam lá na Europa, no caso o fascismo merda, velho, o fascismo italiano, e isso faz com que o Vargas acabe adotando algumas medidas, né, dentro do seu governo que se aproximavam da forma como, por exemplo, o Mussolini ele passa a governar lá na Itália. E essa característica mais fascista do governo Vargas ela vai ser sentida com muito mais ênfase durante o Estado Novo. Né? Mas já no governo constitucional era possível ver esses diálogos, né? essas aproximações que o Vargas fazia com esse regime fascista, por exemplo, quando a gente pensa nas perseguições aos opositores, né, que o Vargas vai estabelecer ainda no governo constitucional. É importante também entender que o desenvolvimento dessas ideologias, né, ele vai se refletir no acirramento de forças políticas que já se desenvolviam no Brasil anteriores ao governo Vargas, mas que durante a década de 30 começam a assumir características mais organizadas, né? E aí aqui, durante a era Vargas, a gente tem assim duas grandes forças políticas fundamentais, que são a Ação Integralista Brasileira, né, a AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, que era, vamos dizer assim, a oposição da ação integralista. Então, quer dizer, tinha duas forças antagônicas, uma influenciada pelo fascismo nazi, ou o fascismo italiano e tal, e a outra influenciada pelas ideologias, vamos dizer, de esquerda, né? Então, pelo comunismo, pelo socialismo, e isso faz com que essas forças antagônicas elas entrassem em muitos conflitos durante o governo Vargas, né? E é a atuação dessas forças que dão cara, de certa forma, também a esse período constitucional. Então, para a gente poder entender um pouco, é importante a gente conhecer essas ideologias. Primeiro, a Ação Integralista Brasileira, né? O nome aí, a Ação Integralista é referente aí principalmente, né, aos grupos fascistas que surgem, por exemplo, na Itália. Então, a ideia de integração, né, a ideia de unificação. Então, a Ação Integralista Brasileira era esse grupo, vamos dizer assim, de influência fascista, criado pelo Plínio Salgado. Né? O Plínio Salgado ele passa a encabeçar esse movimento e
e essa entidade, né, vamos dizer assim, esse grupo, ele passa a atuar de forma cada vez mais efetiva, principalmente porque o governo Vargas, de certa forma, vai dialogar de forma bastante, vamos dizer assim, conciliatória com esse grupo, né? Então, quer dizer, a ação integralista não vai sofrer tantas perseguições, não, pelo menos não nesse primeiro momento, né? E ainda que mais à frente os integralistas passassem a sofrer alguma repressão. Mas o Plínio Salgado, ele dá cara, de certa forma, a esse movimento, né? Então, como eu falei, é um movimento inspirado no fascismo italiano, tá? Principalmente. Movimento anticomunista, claro. Lembrando que o fascismo, ele traz características muito peculiares, né? Entre elas, corporativismo, o ultranacionalismo, né? Então, os fascistas, eles exaltam de forma muito efervescente o ideal de nacionalidade, a nação, o pertencimento a uma nação. A gente também tem um sentimento extremamente anticomunista, né? Havia uma perseguição ainda maior em relação aos comunistas, ou de maneira geral, né? Às ideologias de esquerda, vamos colocar assim, né? A gente também vai ter, de certa forma, um avanço da xenofobia, tendo em vista que esse grupo integralista, ele trazia, como eu falei, esse ideal de nacionalidade, e tudo aquilo que é diferente dessa nacionalidade, de certa forma, passa a ser rechaçado, passa a ser é, é, oprimido, né? Passa a ser negado. Então, quer dizer, também tem um aumento dessa onda xenofóbica em decorrência disso. É importante dizer que esse grupo ele é composto principalmente por setores, né, da classe média, setores mais conservadores da sociedade, né, o alto clero também, o alto clero, fazem parte, né, e dão, de certa forma, um apoio a esse movimento que se constituía. Os integralistas, eles também passaram a ser conhecidos como camisas verdes, né? A gente vai ver que havia um uniforme, então essa denominação acabou fazendo menção aí a esse uniforme. Da mesma forma que o fascismo e o nazismo, por exemplo, o integralismo ele traz, né, características muito simbólicas, né? Faz um discurso, faz uma construção simbólica desse movimento também, tá? Como se a gente pensa no fascismo italiano, há uma série de símbolos, né, de movimentos e de comportamentos que constituem esse grupo e que fortalecem esse sentimento de pertencimento, né, a esses grupos que, por exemplo, eram um dos motivos para para incentivar, né, a ação desses membros, por exemplo, nas mais diversas empreitadas aí. Então a gente tem o Anaue, né, que é um salve, né, que é semelhante ao Heil Hitler, né, que é aquele cumprimento nazista. O Anaue ele faz referência justamente à origem nacional, novamente, né, como eu falei, como é um movimento nacionalista, ele vai buscar esses símbolos nacionais como forma de identificação do movimento. E aí o Anaue ele é uma palavra de origem tupi, né, que é um cumprimento, um salve, né, e isso caracteriza, né, esse ideal nacionalista. Também, né, é símbolo do integralismo o sigma. O sigma, para quem não sabe, é a letra grega, né? O sigma, a letra grega que representa o somatório, a ideia de união. E isso aparece no fascismo italiano, por exemplo, no fasce, né? O fasce é um dos principais símbolos nazistas, né? Ou fascista, desculpa, que é uma série de gravetos, eles estão amarrados por uma espécie de corda ou algo desse tipo, e há um machado, né? A ideia é justamente de que a união faz a força, né? Então, quer dizer, um graveto só, ele se quebra muito fácil. Mas quando você amarra vários gravetos e se você tentar quebrar eles, é claro que vai ser muito mais difícil de quebrá-los. Então, essa ideia de unificação, de união, de integração, daí o nome integralismo, né? Faz menção a esse ideal fascista, né? De união, de unificação aí, dessas forças nacionais. Então o sigma ele representa esse somatório e aí ele é adotado pelos integralistas como um de seus símbolos, né? Aqui a gente detalhe, a gente ainda tem também o lema, vamos dizer assim, né? O lema do integralismo que era Deus, Pátria e Família. Novamente, né? Você vê que há uma ênfase nos elementos nacionais
de forma a exaltar, no caso, a religião, de certa forma, majoritária naquele momento, né, que é o cristianismo, então o Deus com D maiúsculo, referente ao Deus cristão, o pátria, né, exaltando a ideia de nacionalidade, e você tem também a questão da família, que representa, né, um ideal, dentro dessa lógica, um ideal tradicional, no caso, da cultura ou da nação brasileira. Então, esse ideal, né, esse Deus, pátria e família, traz aí esses elementos do nacionalismo que são exaltados pelo integralismo, né, no caso, a ação integralista brasileira. Aqui tem algumas fotos, né, que eu coloquei para a gente poder fazer alguma análise aqui. Então, a gente tem aqui, né, os camisas verdes, você vê uniformizados, né, o braço levantado com a palma para frente, em cumprimento, que aqui é justamente o Anauê, aquele Anauê que a gente falou agora há pouco. Então, quer dizer, você tem uma uniformização, né, a ideia de um corporativismo, a ideia de um controle estatal maior, né, tendo em vista que os integralistas defendiam a implantação de um Estado totalitário e tal. Aqui a gente tem um cartaz, né, integralista. Você tem aqui o Anauê, novamente, o Sigma aqui, ó, Sigma, né, sendo pregado aqui por um jovem sobre o mapa aqui do Brasil, né? Então você tem aqui novamente uma série de simbologias. O Sigma novamente aparece aqui na camisa. Você vê ele está com a camisa verde, né, representando, e ele está pregando o Sigma sobre o Brasil, né, com um martelo, então, ou uma marreta aqui. Então isso pode sugerir justamente uma ideia de a implementação aí de uma união, né, de uma unificação, talvez até mesmo pela força, como ele está colocando aqui, tá? E aqui a gente tem a bandeira integralista, que é aqui a bandeira integralista, que é, né, um losango aqui, um retângulo azul, né, um círculo branco e o sigma, a letra sigma no centro. Então essa bandeira aí era a bandeira central aí do integralismo, tá bom? Então vamos para frente, pessoal. Da mesma forma como havia esse integralismo, né, que representava esse ideal fascista, essa ideologia fascista, e ela sendo reinterpretada e colocada em prática em território aqui brasileiro, você também vai ter uma coligação que vai fazer oposição não só ao integralismo, mas ao governo Vargas, que é a Aliança Nacional Libertadora. Essa aliança, ela era o quê? Ela era uma coligação, né, de grupos, vamos botar assim, de esquerda, que questionavam, né, e que se opunham ao fascismo e também a forma como o Vargas implementava, né, o seu poder. Tá? Então, essa coligação, né, essa aliança, ela é formada em março de 1935. O Luiz Carlos Prestes, que inclusive já havia participado de um movimento anterior, lá em 1927, mais ou menos, né, quando você tem a coluna Prestes, e ele acaba sendo exilado do Brasil, ele vai embora e tal, passa muito tempo fora, depois ele volta, e aí você vai ter o Prestes aí, de certa forma, ele assume, né, a liderança de honra dessa a aliança, né, e por ser um símbolo forte na política, acaba angariando muitos adeptos junto com ele. É importante destacar que o Prestes, né, ele tinha uma influência comunista muito forte, inclusive ele vai para a União Soviética, passa pela Alemanha e tal, e aí acaba voltando para o Brasil com uma série de influências de origem da ideologia comunista, e passa de certa forma, representar parte dessa ideologia naquele momento. Tá? Então, a Aliança Nacional Libertadora defende uma série de reformas, né, de mudanças, transformações, para garantir uma sociedade mais igualitária. Entre elas, você tem a defesa da reforma agrária, né? Então, a reforma agrária significava redistribuir as terras para combater a chamada concentração fundiária, né? Que é quando você tem uma pequena parcela da população detentora da maior parte da terra, que é uma característica, na verdade, da questão da terra, no caso do Brasil, ainda hoje, né? Então, o Brasil é um dos países que possui uma das maiores concentrações fundiárias do mundo, tendo em vista que uma pequena parcela da população detém a maior parte, né, das terras cultiváveis e tal, certo? Defendia também a suspensão da dívida externa, né, como uma forma de garantir uma maior quantidade de recursos para a implementação de políticas sociais. Você tem, ainda que seja um programa
um tanto quanto mais radical, né, comparado ao programa do Vargas e de outros anteriores a ele. Era um programa que trazia a ideia de nacionalismo, né? Por exemplo, a nacionalização de empresas, né? de indústrias, era uma característica também da ANL. Quem fazia parte da ANL? Como eu falei, é uma coligação. Então, assim, é uma composição bastante variada, tanto no sentido de ideologias, porque ainda que, por exemplo, o Luiz Carlos Prestes ele tivesse uma vertente mais comunista, né, e de certa forma isso de certa forma desse cara à Aliança Nacional Libertadora, ela era muito mais ampla nesse sentido. Tá? Então havia não apenas comunismo, mas socialistas, havia sindicalistas, e isso muda. Não pode ser categorizada minimamente como comunista, porque, como eu falei, era muito mais variado que isso. Outra coisa também é importante destacar que haviam setores diferentes da sociedade que compunham lá a ANL. A ANL cresce bastante ainda em 1935, né? Quer dizer, haviam operários, militares, né? Intelectuais que faziam parte dessa coligação e que passam a fazer oposição direta ao governo Vargas. A ANL, como eu falei, ela cresce, né? Ela se aproxima, por exemplo, do PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, né? O Partido Comunista fundado lá na década de 20, e vai ganhando espaço, como eu falei, vai atingindo milhares de adeptos. E isso, de certa forma, aparece, né, como ameaça ao governo Vargas, tendo em vista a oposição que essa entidade fazia às políticas do Vargas. E aí, como eu falei, em julho de 1935, a ANL ela já entra na ilegalidade. Então, é um curto espaço de tempo o período da legalidade da ANL. Então, você tem em março de 1935, já em julho, você tem a decretação da ilegalidade. E aí, a ANL ela fica ali agindo. Lembrando que, pessoal, decretar a ilegalidade de uma determinada entidade não significa dizer que ela desaparece, ainda que ela passe a ser perseguida, e é isso que vai acontecer. Você vai ter uma perseguição bastante forte desses membros da ANL, né? Ela não deixa de atuar, ela permanece ativa. Inclusive, você vai ter ainda em novembro de 1935 um levante organizado pelo Prestes, que a gente vai já ver, que é a Intentona Comunista. Então, quer dizer, você tem sim uma atividade, ainda que na ilegalidade, uma atividade subalterna ali ocorrendo, mesmo com a perseguição que o Estado, né, que no caso o governo Vargas, passa a estabelecer sobre essa entidade. Como eu falei, há uma aproximação da ANL e o PCB, e isso vai representar, de certa forma, um fortalecimento da ANL, mesmo ainda na ilegalidade, o que leva justamente, né, ao golpe, à tentativa de golpe lá em novembro de 1935, que é a Intentona Comunista, certo? Então a gente vai falar aqui. A Intentona Comunista, ela foi o quê? Ela foi uma tentativa de golpe, né, orquestrada aí pelo Luiz Carlos Prestes, né, com o apoio da União Soviética. E na concepção do Prestes, né, o Brasil, naquele momento, poderia desencadear um processo revolucionário que levaria à tomada do poder, né, e a implantação de um novo sistema político, assim como aconteceu na União Soviética. A ideia do Prestes era essa, né? Ele vai ter até um manifesto que ele vai escrever e tal. No entanto, né, a configuração do Brasil naquele momento, na verdade, não condizia com essa leitura. E isso vai se refletir no fracasso desse movimento. Né? Então, a Intentona Comunista ele foi um movimento fracassado em 1935, porque não só não houve uma adesão geral ao movimento, como o Estado aí, no caso o Vargas, ele vai agir de forma enfática, né, reprimindo esses levantes. A Intentona Comunista ocorre numa série de levantes que ocorrem no Nordeste, né, Recife, Rio Grande do Norte, inclusive Rio Grande do Norte, algumas cidades chegam a ser tomadas, né, por militares. É importante entender que a ANL ela havia uma participação de militares. Se você volta lá na República Velha, muitos desses militares eram tenentes, né, que fizeram parte do movimento tenentista e que passam a se agremiar à ANL por discordarem da forma como o Vargas colocava o poder, né, a forma como esses militares eram tratados e tal. Então,
no Rio Grande do Norte você vai ter a tomada, Recife, Rio de Janeiro você vai ter levantes ocorrendo, principalmente nos quartéis, né? A ideia era que esses levantes levassem à disseminação de uma revolução por todo o território. No entanto, não é isso que acontece, e como eu falei, há uma repressão enfática, uma repressão imediata, né? O Vargas ele vai usar uma força realmente concisa para poder conter esse movimento e fazer com que o seu poder se estabelecesse, certo? O Vargas ele também, né, vai utilizar essa tentativa de golpe muito para se perpetuar no poder também. Tá? Então a intentona ela fracassa, o Vargas decreta estado de sítio. Para quem não sabe, o estado de sítio ele é uma medida, né, que o governante do estado ele pode decretar, e aí ele com isso ele pode fazer uma série de ações que em um estado comum você não poderia, né, como restringir a liberdade de locomoção, né, de movimento. Você pode suspender direitos civis. Então, o estado de sítio é um estado aí, né, quase de guerra, né, de calamidade. Então, ele decreta esse estado de sítio e passa, como eu falei, a perseguir, né, a ANL e os membros também dos partidos comunistas e de outros partidos que se opunham ao Vargas. Até a criação do Tribunal da Segurança Nacional é uma forma de combater esse inimigo que passa a ser o comunismo. Então, esse inimigo comum ele era o comunismo e precisava ser combatido, né, com violência, né, com força. Então, o Vargas aí ele já, de certa forma, a intentona comunista de 1935, ela de certa forma planta as bases para que o Vargas se perpetuasse no poder lá em 1937. Inclusive, a gente vai ver que a justificativa do golpe de 1937 está ligada justamente a essa ameaça, essa grande ameaça comunista que o Brasil vivia. Claro que essa ideia, essa ameaça, ela vai ser inflada, né, principalmente pelos órgãos do Estado e de imprensa ligada ao Estado, e levam ao golpe de 1937. A gente vai ver como é que a coisa acontece de fato. Em 1935, então, a derrota da ANL, a Olga, né, o Luiz Carlos Prestes, ele é preso também. A Olga, ela também é presa. A Olga, inclusive, é enviada, né, para a Alemanha nazista, né? Ela acaba indo parar nos campos de concentração, onde ela acaba morrendo, né? Então, quer dizer, você vai ter uma repressão bem imediata, né, e uma punição bastante rigorosa quanto a esses membros. O PCB, né, como eu falei, com esse estado de sítio, a perseguição a esses partidos de oposição, ela aumenta, e aí, claro, né, esses partidos acabam perdendo um tanto quanto a sua influência, né, o crescimento que esses partidos vinha tendo desde lá da década de 20, ele era bastante avançado, mas com essa intensa repressão estabelecida pelo governo Vargas, há uma queda nessa influência do PCB. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre o golpe de Estado de 1937, né? O Vargas ele vai aproveitar esse contexto da intentona comunista, e em 1937 já se dialogava muito, em 36 e 37 já se questionava muito quem sucederia o Vargas, né? Em 1938 haveria eleições diretas, então era o povo, lembra lá da Constituição, que garantia o direito universal, né, para os maiores de 21 anos. E, no entanto, o Vargas, né, pressionava, de certa forma, o Congresso, né, para manter o seu governo, principalmente pelo estado de calamidade, aí, que era o estado de sítio, colocado pelo Vargas após a intentona comunista. Então, a intentona, ela cria, de certa forma, as bases sobre as quais o Vargas vai estabelecer o golpe de 1937, né? Utilizando aí esse medo, essa ameaça comunista como elemento para garantir o fechamento do Congresso, o estabelecimento de uma nova Constituição que dava mais poderes a ele, ok? Então, pessoal, estudem, né? Leiam o livro, façam as anotações, me enviem lá as perguntas lá no Google Class para que eu possa responder, e não deixem de fazer os fichamentos, as atividades. Então, estudem. Muito obrigado por assistir e até a próxima.